Saber mais sobre o TDAH é essencial. Se você apenas suspeita ter TDAH, né, ou se já teve um diagnóstico e está em tratamento, se é pai, mãe ou professor de uma criança ou jovem com déficit de atenção, hiperatividade ou outros problemas associados, o primeiro passo é buscar conhecimento. Isto se chama psicoeducação e envolve, né, conseguir informações substanciadas sobre o problema em questão e seu gerenciamento, fortalecendo a pessoa para o enfrentamento, mudanças e também ajustes necessários. E a psicoeducação se inicia às vezes até mesmo antes de um diagnóstico formal. Bom, conversando comigo sobre este assunto, eu estou recebendo a Maria Carolina Lolli, que é psicopedagoga. E a gente falava justamente de outros tipos de transtornos que estão associados, né, Carol, durante o intervalo? E que podem ser confundidos com o transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. Por exemplo, o transtorno desafiador opositor, uma criança que não obedece às regras, uma criança que fez alguma coisa errada e coloca a culpa no outro, criança que tem algum sintoma de violência exacerbada, né? Então, esse transtorno desafiador opositor, ele é muito confundido com o TDAH. E também o transtorno de conduta. O transtorno de conduta, ele não é confundido, mas ele está associado. Então, crianças ou adolescentes que desenvolvem esse transtorno de conduta, elas podem ter também o TDAH. Então, essas crianças precisam do medicamento. Agora, no bloco anterior, nós falávamos justamente do diagnóstico, da importância de um diagnóstico preciso, que é multidisciplinar, esse tipo de atendimento. Falamos superficialmente sobre o tratamento do TDAH, porque a gente sabe que é um transtorno que não tem cura, né? Isso. Ele inicia-se principalmente na fase escolar, de crianças a partir de 6 anos 8 anos de idade, e esse transtorno acompanha a pessoa a vida inteira. Se não for tratado corretamente, ele persiste. Porque assim, ele precisa ser tratado e controlado, né? Se a criança não é controlada, ela não vai conseguir segurar os seus impulsos ali, ela não vai conseguir terminar a sua escola com sucesso, consequentemente, depois na vida profissional vai ter algum problema também, problema nos relacionamentos, porque é uma pessoa que não tem calma para esperar. Por exemplo, se eu peço para você fazer um favor para mim, se você é hiperativa, se eu sou hiperativa, eu preciso que você realize esse favor agora, imediatamente, eu não consigo esperar para você resolver para mim daqui 5 minutos. A pessoa é imediatista, né? Imediatista. Quem é hiperativo normalmente é imediatista. Então, Andrica, você percebe que não é só na escola o prejuízo, é na sociedade, nas relações sociais da pessoa, tanto com os familiares, quanto no trabalho, tanto com os amigos, né? Então, tudo é prejudicado. Sem dúvida. Agora, você de casa pode participar, você que é pai, você que é mãe, enfim, se você já foi diagnosticado com TDAH, você pode participar dessa conversa, é só você mandar sua pergunta ou mensagem, o telefone está na tela por WhatsApp, 91430639, a gente está aguardando a sua perguntinha. Por falar aguardando, chegou mais uma, que é, olha só quem mandou pra gente agora, Maria Aparecida, lá da Zona 7. As indicações e efeitos colaterais do tratamento para TDAH com Ritalina. Há várias queixas e mesmo assim muitos pais utilizam o medicamento desnecessariamente. O que é que pode acontecer com a criança? Maria Carolina, obrigada, viu, Maria Aparecida, você que está acompanhando o programa. Vamos falar um pouco então sobre a Ritalina e como que esse transtorno ele acontece, né? Então, o TDAH, ele é um transtorno cerebral. O cérebro nosso, ele tem duas partes. Ele tem a parte mais externa, que é chamada de córtex, e ela tem a parte mais interna. No córtex cerebral, ou seja, nessa parte mais externa, é que nós aprendemos. E é nessa parte aí que temos as conexões dos neurônios. Para que essas conexões ocorram de maneira correta, eu preciso da liberação de algumas substâncias, por exemplo, a dopamina, a noradrenalina, né? Então, a falta dessas substâncias, nessas conexões entre os neurônios, é que provocam, então, o TDAH. O medicamento é justamente isso. Então, ele é uma substância psicoativa, né? Um medicamento parecido ali com a cocaína, da mesma classificação da cocaína, das anfetaminas, da família das anfetaminas, né? E esse medicamento, ele favorece que esses neurotransmissores sejam liberados da quantidade que você precisa, na quantidade exata que você precisa para manter, então, a sua concentração, para você ficar mais quieto, né? Esse medicamento, então, é o medicamento do prazer, ele causa a sensação de bem-estar.
tarja preta. Tarja preta. Se ele causa sensação de bem-estar, o que vai acontecer? A criança ela pode ficar viciada. Claro. Dependente desse medicamento, porque ele provoca uma sensação de saciedade, do bem-estar, de alegria, de calma, né? Então, ele precisa desse medicamento. Acontece que quando ele é dado sem critério, essa criança ela fica dependente ao extremo. Eu tenho crianças lá hoje com 17 anos, por exemplo, que estão no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Tomam 4 pílulas por dia de Ritalina. Daí, quando chega lá, eu falo, olha, hoje você não vai tomar a sua, você vai tomar a minha, que a minha é melhor que a sua, é mais forte. Quando você fala isso para ela os olhos até brilham, sabe? Só que a minha não é Ritalina, a minha é bala, é placebo. Então, a partir do momento que a criança toma esse placebo, ela fala assim, agora eu já vou me concentrar. Daí você começa a perguntar, tomou água? Tomou o comprimido, ingeriu água depois? Se você perguntar qualquer coisa, ela sabe te responder, porque ela já está concentrada. Então, você vê que o medicamento, eu meio que desconfio da eficácia, pela necessidade da atenção. Né? Olha, a gente está falando aqui da Ritalina. Gente, esse é um medicamento indicado para melhorar a concentração de quem sofre com o problema de déficit de atenção e hiperatividade. Porém, como a Carolina já bem colocou, ele está sendo prescrito além da conta pela comunidade médica, né? E o Brasil hoje é o segundo país no mundo, né, que mais faz uso da Ritalina. Bom, eu queria ouvir a sua opinião, Carol, continuar ouvindo a sua opinião sobre isso. Houve uma banalização, você acha, com o uso da Ritalina? Sim, é mais fácil você ter na sua sala de aula, enquanto professora, crianças comportadas do que você ter crianças agitadas, não é? Então, é muito mais fácil o médico, você passar essa criança com esse transtorno que você acredita que ela tenha, com um relatório bem exagerado para o médico, e esse médico prescreve mesmo a Ritalina. Acontece que, como farmacêutica também, né? Além de psicopedagoga, eu sou farmacêutica, já trabalhei na graduação, dando aula para pessoas da área da saúde, e nessa profissão a gente percebe assim, para a Ritalina ser prescrita, o médico precisa fazer um acompanhamento de 6 meses com a criança, e não é isso que acontece, infelizmente. Então, assim, é feita uma consulta, dependendo daquilo que está escrito no relatório que a mãe entrega para o médico, esse médico já acaba prescrevendo a Ritalina. E depois, nas consultas subsequentes, muitos deles nem fazem consulta. A mãe só vai lá buscar a receita do medicamento. Então, não tem o acompanhamento contínuo daquela criança. A gente vê acompanhamento contínuo quando a criança ela é tratada por uma equipe multidisciplinar, que tem a psicopedagoga, tem o psicólogo, tem a fonoaudióloga, tem o neurologista, né? Mas quando a criança ela só é acompanhada pelo neurologista, a gente não vê esse tipo de acompanhamento, infelizmente. Agora, o TDAH, ele pode ser tratado sem medicamento, Carol? Pode, na maioria dos casos é isso que a gente indica, porque é complicado você dar um medicamento como esse se você não fez esse acompanhamento de 6 meses da criança, não percebeu se ela tem esses sintomas em casa, na escola, na casa dos amigos, na igreja, né? Porque a gente tem que considerar todos esses ambientes diferentes, né? Então, assim, se a gente faz o tratamento com várias atividades, por exemplo, se ocupa o tempo da criança, essa criança ela vai adquirindo, então, essa concentração nas atividades, que ela precisa realizar muitas atividades. Se você controla a agenda da criança, sabe, a organização assim, do tempo de estudo, agora você vai estudar, agora você vai brincar, agora você vai comer. Então, ter tudo estipulado também é interessante. Colocar a criança em atividades variadas, atividades de arte, atividades de música, natação, atividades que cansem a criança também. Então, tudo isso pode ser utilizado ali como tratamento multidisciplinar. Então, você vê, a gente pode tirar a Ritalina. Se você faz um acompanhamento dessa criança, a Ritalina ela se torna desnecessária, porque a Ritalina dá sono na maioria das crianças. E, assim, quando ela tem sono, ela não produz. Ela deixa de aprender, né? Um efeito colateral da Ritalina é o estado de zumbi-like que a gente fala. Então, a criança fica como se ela fosse um robô. Muitas crianças ficam com sono que chegam até dormir, cochilam na sala de aula, porque elas costumam tomar Ritalina antes de ir para a escola, né? Então, muitas até cochilam. Então, você vê que, na minha opinião, enquanto profissional da saúde e profissional da área da educação, tendo essas duas vertentes de atuação,
eu não aceito, sabe? Eu sou contra o uso exacerbado. É claro que existem crianças que precisam. Quando precisam, que tem o diagnóstico confirmado, o acompanhamento feito lá nos 6 meses, é válido, sim, mas não é a maioria dos casos. Pois é, havendo prescrição desse tipo de medicamento para a criança, quanto tempo, em média, deve durar esse tratamento? Quem toma Ritalina deve permanecer tomando. O que acontece é a redução da dose. Né? Então, assim, a criança vai acostumando, vai ficando mais quieta, porque a Ritalina ela não faz com que o seu cérebro tenha mais neurotransmissores com o passar do tempo, não. Ela que vai substituir essa dopamina, essa noradrenalina que está faltando. Então, a criança que toma o medicamento, ela vai sempre tomar. O que vai diminuir, então, é a dose, mas se precisa tomar o medicamento, vai precisar para sempre. A gente até falou na chamada do bloco que é uma droga, a Ritalina é uma droga legal, mas que pode afetar em muito o desenvolvimento da criança, principalmente no futuro, é que a gente vai se dar conta disso, né? E o que é pior é que nós não temos estudos que comprovam que essa Ritalina ela tem algum benefício ou que tem algum malefício para o futuro das crianças. Não tem nada, não tem um teste a longo prazo acompanhando crianças que tomaram por 20 anos, 10 anos a Ritalina. Então a gente não sabe o que vai acontecer com essas crianças que tomam 3 comprimidos hoje daqui a 20 anos. Então, por isso que é complicado a prescrição do medicamento que foi feito em 1940, depois da Segunda Guerra Mundial, ali naquela época, e não tem estudo. Porque a indústria farmacêutica, ela não... para que eu vou estudar uma coisa que me dá tanta renda? Né? Tem isso também, então a gente tem que pesar todos os lados da balança. Precisam ser feitas aí, sem dúvida nenhuma, né? Os cientistas aí, esse é um excelente tema realmente para se pesquisar com mais profundidade a Ritalina. Faz a pesquisa, não por conta dos direitos autorais do laboratório, da indústria farmacêutica, não pode publicar e esses resultados ficam desconhecidos, né? Então tem tudo isso. Pois é, a gente vai fazer o seguinte, olha, eu estou com algumas perguntas de telespectadores, vamos para um rápido intervalo, Carolina, e na sequência a gente volta para que você possa responder a quem enviou sua mensagem. E olha, você que nos acompanha nos blocos anteriores, eu e a Maria Carolina Lolli falávamos do tratamento com o uso da Ritalina como medicamento, que aliás é a segunda droga mais usada no país, né? Para controlar os sintomas aí do TDAH, ou seja, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, muito comum de surgir em crianças a partir dos 6 anos de idade. E é claro que se não tratar, isso acompanha a vida inteira a criança, né, vai passar para a fase da adolescência, para a fase adulta, e esse tipo de transtorno vai bagunçar toda a vida. Vai bagunçar todinha a vida, principalmente social, né, dessa criança. Agora, Carolina, a gente tem uma pergunta já de um telespectador, para quem está nos acompanhando, se quiser participar, ainda dá tempo, tá? Você pode enviar a sua pergunta, o seu comentário, através do nosso WhatsApp, telefone na tela, produção 4491430639. Eu tenho aqui a participação do Ricardo, lá do Conjunto Borba Gato. Já me falaram que a Ritalina não cura o TDAH, só mascara o comportamento da criança. É verdade? Uma boa pergunta. Porque como a gente estava falando, o TDAH ele não tem cura mesmo. Uma vez você dependente da Ritalina, então precisa tomar o medicamento, você para sempre vai precisar, porque ela não dá estoque dos neurotransmissores, então, que faltam no seu cérebro para você ter o TDAH. Então, por isso, precisando tomar, vai sempre precisar tomar, né? E como a gente estava falando, existem outras maneiras que a Ritalina não é medicamentosa para se controlar esses sintomas e melhorar a vida da criança, do adolescente ou do adulto que tem esse transtorno. Mas a Ritalina pode mascarar de alguma forma? Porque ela dá sono. Então, uma criança que não tem TDAH, se ela tomar, antes de ir para a escola, chega na escola, ela vai ficar com muito sono. Além disso, outro efeito colateral da Ritalina que nós não falamos é a inibição do apetite. Então, às vezes, muitas pessoas grandes utilizam a Ritalina para emagrecer. Com outra finalidade. Com outra finalidade, porque isso tudo é efeito colateral, né? Esse sono é efeito colateral da Ritalina, a questão da inibição do apetite também é efeito colateral da Ritalina. Então, todos os usos não são
Porque a Ritalina ela serve para aumentar a quantidade de neurotransmissores. Esse seria o uso dela. O que ela faz, o que ela provoca, são efeitos colaterais. Então, o uso que a gente tem hoje dela não é pelo uso evidente, pelo uso correto, pelo uso indicado, mas assim é porque a gente quer os efeitos colaterais da Ritalina. Vamos falar das consequências disso? Em curto prazo, para uma criança que usa Ritalina continuamente. Continuamente. Ela vai ter muito sono, a dificuldade de se concentrar vai ser muito maior. Né? Essa criança ela vai perder as brincadeiras que são tão importantes para o desenvolvimento da criança, ela vai perder, então o apetite vai ficar desregulado, tem criança que passa muito mal, tem criança que fica com a boca seca, os olhos secos, tudo isso são consequências do uso indiscriminado desse medicamento. Suas considerações finais para o nosso bate-papo. Maria Carolina Lolli, psicopedagoga, também formada em farmácia, né? Ela trouxe aí várias situações sobre as propriedades deste medicamento Ritalina. Eu queria que você fizesse a sua consideração final para o nosso público que nos acompanha, muitos pais neste momento nos acompanhando, que participaram da nossa conversa, enviando suas perguntas, suas questões. Na minha opinião, Drica, é muito importante que esse diagnóstico seja feito e que o pai e a mãe considerem o que o profissional tem para falar sobre o medicamento. Então, escute o profissional, escute a professora, vá muitas vezes à escola, mas é assim mesmo. Olha, mas na minha casa ele apresenta tal sintoma, na minha casa ele não é assim. Como que na escola, só na escola? Então, meu filho, será que ele precisa mesmo desse laudo do neurologista que é tão procurado hoje em dia, né? E mesmo indo até a consulta do neurologista, então fazer essas perguntas, olha, mas ele consegue ficar assistindo um filme que ele gosta, ele consegue jogar videogame por um bom período de tempo, ele é só ir quieto na escola, na minha casa não. Tudo isso precisa ser fundamentado para o médico e precisa ser considerado, então, na hora de fazer o diagnóstico. Escolha um médico de confiança, né? E procure também outros profissionais. O psicólogo, por exemplo, ele pode dar ótimas informações, a fonoaudióloga, porque tem criança que, apesar de ter hiperatividade e déficit de atenção, às vezes tem problemas na linguagem também, linguagem que eu falo, na linguagem falada, na linguagem escrita também, então precisam desse tipo de acompanhamento e muitas vezes a gente pensa só na Ritalina e esquece do resto, né? Só do medicamento e esquece as outras abordagens que são necessárias ali. Ok, super obrigada pela sua participação mais uma vez hoje comigo, a Maria Carolina Lolli, psicopedagoga. Obrigada, viu, Maria Carolina? Continue aqui comigo.